Olá, bebezão! A gente vai trabalhar nossa aula 21, livro 5, Física 2, Capacitores, página 36. Tio Augusto, o que são capacitores? Capacitores, eles são acumuladores de carga elétrica. O capacitor, ele ao contrário de uma bateria, de um gerador, ele não transforma outras formas de energia em energia elétrica. O capacitor ele vai ser carregado por indução e ele vai armazenar cargas elétricas para depois fornecer energia através dessas cargas. Então, sob a influência de um campo elétrico, o capacitor ele é induzido e ele acumula energia potencial elétrica acumulando cargas por indução. Quando nós temos os capacitores, uma das coisas importantes do capacitor é o que eu vou te chamar de capacidade ou capacitância elétrica. O que é isso? É a quantidade de energia que esse capacitor é capaz de fornecer, já que essa capacidade é a relação entre a carga e a DDP. Então, capacitância, ela vai ser a carga medida em Coulomb, dividido pela DDP medida em volt. Então, a capacitância ela vai ser dada em Coulomb por volt. E Coulomb por volt nós vamos chamar de Farad. Pois bem, imagina que nós tenhamos aqui uma garrafinha de água. Vamos pensar aqui numa garrafa de água. E vamos dizer que essa garrafa de água ela tem uma capacidade de 500 ml. A quantidade de água que eu tenho nela, eu vou fazer uma analogia com a carga. E o tanto de vezes que eu posso beber essa água, eu vou fazer uma analogia com a diferença de potencial, com a DDP. Olha só. A minha garrafa, ela não necessariamente tem que estar cheia. Ela poderia estar, por exemplo, com a metade, com 250 ml. Beleza. Se ela está com 250 ml, ela está com a carga da metade da carga. Então ela vai poder matar minha sede menos vezes. Ela vai estar com a metade da DDP. Mas o tamanho dela, a capacidade dela continua sendo 500 ml. Então, a capacidade de cada capacitor depende da geometria desse capacitor. Essa capacidade ela não vai depender do material, essa capacidade ela não vai depender da carga nem da DDP. Ela vai depender da geometria desse capacitor. Então, a gente vai admitir que essa capacitância ela vai ser constante. E aí, quanto maior a carga que eu puder acumular, maior a DDP que eu vou ter. Se a minha garrafinha de água secar, carga zero, ela não serve mais para beber água, DDP é zero. Mas ela continua tendo a capacidade de 500 ml. Muito bem, vamos um pouquinho adiante. Quando a gente tem um condutor esférico, eu vou lembrar de um detalhe. Quando eu tenho diferença de potencial, potencial final menos inicial, eu posso colocar um desses potenciais como tendo referência no infinito. E aí, quando isso acontece, eu vou dizer que, tendo um dos pontos no infinito, a DDP é igual à própria voltagem. Pois bem, quando eu tenho que capacitância é carga sobre DDP, eu posso reescrever que eu vou ter carga sobre V. Daqui eu vou te dizer que a carga vai ser CV. Aí eu vou pegar o potencial elétrico de um condutor esférico, KQ, sobre R, sobre o raio. Pois bem, Bezão, potencial vai ser carga sobre o raio vezes Q, né? Quem é o Q? K sobre o raio, perdão, vezes a carga. Cadê a carga? A carga é CV. Ah, tio Augusto, mas nesse caso aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Potencial com potencial a gente pode simplificar. E aí o que é que eu vou te dizer? 1 vai ser Q sobre R vezes C. K vezes C é igual a R. Quem é o C? É o R sobre K. Mais uma vez, observe aí. A capacitância está dependendo do raio, ou seja, da geometria do meu capacitor. Essa capacitância ela não vai depender, tá, dos materiais com qual eu estou construindo esse capacitor.
Ele vai depender da geometria dele. Obviamente que eu tenho que pegar materiais que possam ser carregados por indução, ou seja, eu tenho que botar condutores. Muito bem, quando eu tenho um capacitor plano ele vai ter duas placas paralelas, que eu vou chamar de armaduras. Uma dessas placas, uma dessas armaduras vai ficar carregada positivamente e a outra armadura vai ficar carregada negativamente, de tal modo que a gente vai estabelecer um campo elétrico aqui. Aí, nesse caso, para que eu consiga aumentar a capacidade de carga, para que não haja uma ruptura e automaticamente esse capacitor descarregue, a gente coloca um dielétrico, um isolante no meio, que eu vou representar pela letra grega epsilon. Então, o meu epsilon ele vai representar o material dielétrico, ele é a constante de permissividade desse material. Quando eu estou no vácuo, essa constante de permissividade vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então, quanto maior for essa constante de permissividade que eu colocar, maior a capacitância que eu vou ter. Então, eu posso pegar, Augusto, e trocar e botar um dielétrico mais potente no meio para que eu consiga acumular mais carga? Pode. E aí, o nome do capacitor, ele pega emprestado o nome do dielétrico. Ele pode ser um capacitor de cerâmica, quando o dielétrico é um de cerâmica. Ele pode ser um capacitor a óleo, quando o dielétrico é a óleo, um capacitor a vácuo, e por aí vai. Então, quando eu coloco esse dielétrico no meio, o que é que acontece? Eu deixo ele com a capacidade maior. Então, eu posso te dizer que a capacidade final que eu vou ter no meu sistema, C, essa capacidade final aqui, ela vai ser dada por quem? Pelo dielétrico que eu colocar, vezes a capacidade inicial. Então, eu posso aumentar a capacidade. É como se eu pudesse pegar e botar um puxadinho na minha garrafa para ela ficar maior. O capacitor, ele tem um isolante no meio, ele tem um dielétrico aqui no meio, que ele não deixa a carga elétrica passar através dele. Ele tem aqui um dielétrico. Então, como é que se dá o processo de carga e descarga de um capacitor? O processo de carga e descarga de um capacitor se dá por uma corrente induzida, se dá por indução. O que é que acontece? Eu estou tendo uma placa metálica neutra. Aí eu ligo um gerador nele. O gerador vai estar com um lado com falta de elétrons, com potencial maior. Aí o que é que ele faz? Ele tira elétrons da minha placa e traz esse elétron para a bateria. Quem estava neutro e perdeu elétrons vai adquirir carga positiva. Então, por indução, eu vou ter essa armadura positiva. O lado da carga que está negativa, a carga da minha bateria, ela está com excesso de elétrons. Então, o que é que ela faz? Ela libera algum desses elétrons para a placa. Quem estava neutro e ganhou elétrons, agora vai ficar o quê? Negativo. Observe que não teve fluxo de elétrons entre as placas do capacitor. A troca foi entre gerador e placa. Então, essa corrente é do tipo induzida. Então, Augusto, eu posso dizer que durante o processo de carga do meu capacitor eu tenho uma corrente induzida? Pode. Augusto, mas tu botou o sentido da corrente saindo do negativo e entrando para o positivo. Sim, porque eu botei o sentido da corrente real. Eu botei o sentido do movimento dos elétrons. Lembra que nos circuitos elétricos a gente costuma utilizar o sentido convencional, que é o contrário do movimento dos elétrons. E aí eu te expliquei o processo de indução. Explicando o processo de indução, eu estou explicando para que lado eu tenho um movimento de elétrons. E aí eu vou te pedir para a gente pensar aqui em umas questões. Considere um capacitor ideal composto de um par de placas metálicas paralelas, bem próximas uma da outra e carregadas eletricamente com cargas opostas. Na região entre as placas, distantes das bordas, o vetor campo elétrico, vamos pensar nisso. Quando eu tenho o meu capacitor, o vetor campo elétrico, ele se estabelece da placa positiva para a negativa. O vetor campo elétrico se estabelece
normal à direção das placas, ele fica perpendicular às placas. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter como respostinha correta a nossa alternativa B. Ele tem direção normal, direção perpendicular às placas. Vou te pedir para a gente ir para a segunda questão. Analisando as seguintes afirmativas referentes a um capacitor de placas planas e paralelas. 1. A capacitância do capacitor depende da carga armazenada em cada uma das placas em um determinado instante. Não, galera. Isso é falso. Peraí, professor. Mas capacitância não é carga sobre DDP? É. Mas faz aquela análise da garrafinha de água que a gente combinou. A capacitância é o volume da garrafa, a carga é a quantidade de água que eu tenho dentro, e a DDP é o número de vezes que eu posso beber. A minha garrafa, ela vai ter uma capacidade fixa dependendo da geometria dela. Ela pode ser uma garrafa de 100 ml, pode ser uma garrafa de 500 ml, pode ser uma garrafa de 300, pode ser uma garrafa de 1 litro, enfim. Dependendo da geometria dela, ela vai ter uma capacidade fixa. A quantidade de água que eu coloco dentro é que é proporcional à tensão. Quanto menos água, menor tensão. Então, ele só depende da geometria do meu capacitor. Tá? No item 2, a diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor depende da capacitância e da carga. Vamos lá, galerinha. Quando eu penso aqui Q sobre U, você já vai dizer para mim o seguinte, Augusto, Q é constante. Baixa, legal, boa. Então, a carga é diretamente proporcional a DDP. Show, perfeito. Mas a carga depende da geometria. E a capacitância depende da geometria. Então, se eu tenho um capacitor pequenininho e se eu tenho um capacitor grandão, quem é que eu vou conseguir botar mais carga? No de maior capacidade. Então, se eu vou botar mais carga, eu vou botar mais DDP. Então, faz lógica essa relação aqui? Faz, galera. Nesse caso aqui, faz. Mas não é direto pela fórmula. É porque a capacidade depende da geometria. E a DDP vai estar relacionado diretamente com a carga, que vai depender da capacidade, que vai depender da geometria. Quanto maior a geometria, maior a capacidade, maior a carga, por arrasto, maior a DDP. Depois disso, eu falo que quando as placas de um capacitor se aproximam sem que outros fatores sejam alterados, a sua capacitância aumenta. Olha só. Capacitor plano, quando ele falou placa, ele tem que ser um capacitor plano. Permissividade vezes área sobre distância. Olha só, o que é que acontece aqui se nada alterar a não ser a distância? Quanto mais próximo tiver, maior a capacidade que eu vou ter. Então, meninada, essa aqui também está de boa. Então, nós temos 2 e 3 como corretas. 2 e 3 eu vou te marcar letra C. Vamos mais uma. Os motores de ventiladores em geral precisam de um capacitor para dar partida e também para mudar de velocidade. O ventilador demoraria muito para atingir a velocidade desejada caso o capacitor não existisse. O capacitor armazena energia devido às cargas acumuladas nas placas e, quando solicitado, no caso da partida, ele libera essa energia toda de uma vez. Considere um capacitor de 8 vezes 10 a menos 11 farad. A gente pode pensar no capacitor de 80 picofarad. Se a diferença de potencial entre as suas placas for de 12 volts, qual é o número de elétrons que eu vou ter em falta na positiva ou em excesso na negativa? Lembra que a ideia vai ser a mesma. Tá, então o que é que a gente vai fazer aqui? No primeiro, vamos achar a carga. Capacitância. Carga sobre a DDP. Professor, você botou a DDP ali parecendo um C. Ok, vamos corrigir, por favor? Então, é carga sobre a DDP, visão. Então, aqui eu vou te dizer que essa carga vai ser C, 8 vezes 10 a menos 11, vezes o U.
vezes 12. Perfeito até aí, meninada? Olha só, tio Augusto. Mais Q é igual a N vezes E. Então eu pensei o seguinte, ó. N vezes E é igual a carga. Então N vai ser 8 vezes 10 a menos 11 vezes 12 pela carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Perceba que eu posso dar até uma arrumadinha nisso aqui, ó. Eu vou te botar que eu tenho 8 vezes 10 a menos 11 vezes 12 por 16 vezes 10 a menos 20. Ó, 8 por 8 dá 1, 16 por 1 por 8 dá 2, 12 por 8 dá 6, então eu vou ter que, em Bezão lindo, eu vou estar com 6 vezes 10 a 9 elétrons. 6 vezes 10 a 9 elétrons, meninada linda, nós vamos chegar na letra C. E a última questão para a gente. Atualmente existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque, touchscreen. Para decidir escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis ao toque existentes no mercado. Existem os tipos básicos usando para reconhecer o dedo de uma pessoa. Primeiro sistema consiste em um painel de vidro normal, coberto com 2 camadas afastadas por espaçadores. Uma camada resistente a risco é colocada em cima de todo o conjunto. Uma corrente elétrica passa através das camadas enquanto a tela está operacional. Quando o usuário toca a tela, as 2 camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança do campo elétrico é percebida e as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador. É o mesmo princípio de funcionamento de um teclado, tá, gente? No segundo sistema, uma camada que armazena a carga é colocada no painel de vidro do monitor. Quando o usuário toca um monitor com seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o usuário, de modo que a carga da camada que armazena diminui. Então veja só, eu tenho a tela resistiva e a tela capacitiva. A primeira tela que a gente falou aqui foi a ideia da tela resistiva, e agora ele está me falando da capacitiva. O elemento de carga análogo ao exposto no segundo sistema de aplicação cotidiana corresponde respectivamente a quem? Gente, quando a gente toca e descarrega, é um capacitor, então são telas capacitivas. O flash de uma máquina fotográfica, eu boto 2 pilinhas de 1,5, eu ponho 3 volts, ele dispara com 9. Quem é que aumenta a DDP? É o capacitor. Então o flash de máquina fotográfica também é um elemento que usa capacitor. Por isso a gente teria como resposta correta, letra E. Um abraço, bons estudos e até um próximo encontro, pessoal.